Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. Só que hoje não é exatamente sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre o UFO Team, ou UFO Team, como eu vou chamar, um quadrinho nacional publicado pela editora Trama em 1997, criação do Marcelo Cassaro e do Joe Prado, edição e roteiro do Marcelo Cassaro e desenhos do Joe Prado, o Joe Prado que veio a se tornar um desenhista muito aclamado, trabalhar para o mercado americano. E a história ela é baseada no RPG Invasão, do Marcelo Cassaro, provavelmente um RPG ali do sistema Defensores de Tóquio que ele criou, deve ter sido publicado na Dragão Brasil, que também era publicada pela editora Trama. E boa parte, como eu disse, a criação é do Cassaro e do Prado. Eu não sei como essa criação foi exatamente dividida. Tem um personagem que é original do Cassaro, que é o Capitão Ninja. Talvez o Joe Prado tenha ajudado no reposicionamento desse personagem. Eu já vou chegar nessa parte. E eu sei que um dos personagens envolvidos aí na trama, que eu acho que não dá nem para dizer se ele é um protagonista ou um antagonista, que é um ser alienígena conhecido como Metaliano, ele também é criação do Marcelo Cassaro, eu acho, justamente desse RPG Invasão e tal. Mas, enfim, além disso, a história teve como coloristas o Alexandre Jubran e a Tatiana Bisson, e letras da Miriam Tomi, que eu acho que fez todas as letras das edições dos quadrinhos da Trama dessa época, que eu também vou falar um pouco sobre isso. Primeiro explicando o rolo do nome, porque o correto seria UFO Team, e eu disse que eu vou chamar de UFO Team. UFO, na verdade, é uma sigla, UFO para Unidentified Flying Object, né, objeto voador não identificado, a gente tem uma sigla própria para isso, OVNI, mas eu prefiro chamar de UFO Team por 3 razões. Uma é que eu lembro, era assim na época que o pessoal chamava, que quem lia esse gibi chamava, tanto no lugar onde eu morava, quanto pessoas responsáveis pela criação e edição que eu tenha visto. Segundo, UFO é uma palavra que virou um neologismo em português, praticamente, um estrangeirismo que a gente trouxe e adaptou à língua portuguesa. Apesar da gente ter um termo próprio para isso, uma sigla, que é uma tradução direta de UFO, que é o OVNI, como eu já falei, objeto voador não identificado, ficou muito comum o uso do termo UFO em português, talvez porque os estudiosos desse suposto fenômeno, os ufólogos, o termo ufólogo fique melhor que, sei lá, ovnólogo, soe melhor. Então, de ufólogo acabou se acostumando a usar UFO. Até porque quando você diz ufólogo, você tem que explicar por que UFO. Então, enfim, já foi devidamente aportuguesado. E a terceira razão é porque é muito mais fácil dizer UFO Team do que UFO Team, do que ficar sempre pronunciando letra por letra da sigla. E como o título sugere, o UFO Team é uma equipe que lida com fenômenos extraterrestres, né? Ou seja, com alienígenas que porventura invadam a Terra ou caiam na Terra, etc. E a equipe ela foi apresentada nessa minissérie de 4 edições, e até onde me consta, a única coisa que foi publicada foi essa minissérie de 4 edições, embora ela deixe muita ponta solta para eventuais continuações. Lendo o UFO Team e vendo outras revistas da Trama na época, a Trama publicou muita revista nacional nesse período, entre o final dos anos 1990 e começo dos anos 2000, de muitos personagens, de vários estilos. É perceptível que a Trama estava tentando criar um universo brasileiro de quadrinhos. E eu acho que o UFO Team iria encabeçar essa empreitada. Eu acho que foi uma tentativa válida, embora infelizmente não tenha dado muito certo.
O UFO Team é uma equipe que é composta pelo Capitão Ninja, que eu acho que, pelo menos para a maioria das pessoas, talvez dispense a apresentação, ou talvez não. O Capitão Ninja ficou muito mais conhecido nos anos 90, que é basicamente um ninja militar. Não tem muita coisa revelada a respeito dele, poderes, nada disso. O que tanto a minissérie do próprio Capitão Ninja, que saiu um tempo depois, e depois eu vou gravar não, saiu junto com essa da UFO Team. Saiu praticamente simultaneamente, saiu só um pouco depois. E depois eu vou fazer um episódio a respeito. Tanto essa revista própria do Capitão Ninja, essa minissérie própria, quanto essa minissérie do UFO Team, ela mostra apenas que o Capitão Ninja é um cara muito forte, muito treinado no combate desarmado, que prefere o uso de armas brancas. Ele usa as katanas, que são a marca registrada dele. E apesar dele não ser invulnerável, ele parece ser muito resistente a todo tipo de ferimento. Além de que tem um acontecimento aqui na história, que eu não vou revelar para não dar spoiler, também não preciso entrar em detalhes, eu vou passar pela história por cima, mas tem um acontecimento na história que sugere que o Capitão Ninja ele também é bem vulnerável ao contágio de doenças. E isso nem é um grande acontecimento na história, só para constar. Então fica a ideia de que, como o UFO Team é uma empresa, como o UFO Team é uma unidade do exército americano, fica a ideia de que talvez ele tenha recebido algum tipo de soro, alguma modificação que o tornou esse cara muito forte, muito resistente, mais ou menos como o Capitão América. Mas isso não é expresso. Então o UFO Team é composto pelo Capitão Ninja, pela Killbyte, que na verdade é uma garota chamada Tatiana Bennett, ou Tatiana Bennett. Eu vou chamar Tatiana, porque é T-A-T-J. Eu vou chamar Tatiana porque isso na verdade é uma escrita russa, apesar dela ser americana. Tatiana é um nome de origem eslava. E nos idiomas eslavos o J tem som de I. Enfim, som parecido com o I. Então tem Tatiana Bennett, que é a Killbyte, que ela é uma espécie de... Eu não vou dizer que ela é uma espécie de vampira. Ela é tratada como vampira porque ela sofre de uma doença chamada vampirismo, que é complicado, porque eles dizem que é uma espécie de câncer, que é como se fosse um estágio muito avançado de leucemia, fez com que todos os órgãos dela paralisassem. Então ela, organicamente falando, ela morreu, mas o cérebro dela continua operacional. Então é como se ela fosse uma morta-viva, como um vampiro de fato. E por ser um câncer como uma leucemia, por ser uma espécie de leucemia muito avançada, ela precisa absorver sangue. Então isso faz com que eles chamem essa doença de vampirismo. Enfim, associar vampirismo a vírus não é uma coisa exatamente nova. Então tem essa personagem, a Killbyte. E aí ela foi levada para o exército americano, passou por um treinamento e tal, ganhou grandes habilidades, mas basicamente não se refere a nenhum poder que ela tenha, exceto essa questão dela ter se tornado uma morta-viva. Tem o Jeffrey Willinquist, cujo nome é Deadly Eye, que é uma espécie de pistoleiro, é um cara que tem muita habilidade com arma de fogo. E não se revela nada do passado dele. Na minissérie diz que ele é um cara que perdeu a memória. Embora em algum momento na minissérie você vê que ele tem uma memória de alguma coisa que aconteceu, mas provavelmente era algo que seria explicado em publicações futuras. E tem a Ogress, que é a Melissa Williams, que é uma mulher que foi contaminada por metal pesado, chumbo, é um tipo de envenenamento que mata uma pessoa comum, só que o corpo dela misteriosamente absorveu esse metal e se tornou parte dela. Então ela ficou muito forte, ficou invulnerável. O nome dela é Melissa Williams e o codinome dela é Ogress. Então a UFO Team é formada pelo Capitão Ninja, pela Killbyte, pelo Deadly Eye e pela Ogress, e é comandado pela Coronel Greenwood.
Coronel Anne Greenwood, chamada apenas de Coronel Greenwood, e a minissérie vai apresentar a entrada de uma nova personagem chamada a Gladiadora, que é um ser híbrido entre ser humano e um desses alienígenas metalianos que eu falei que é a criação do Marcelo Cassaro. Para resumir o enredo dessa minissérie, para não entrar em grandes detalhes, ela se passa na NORAD, ou NORAD, né, aportuguesando, que é uma base militar americana, é uma sigla para North American Aerospace Defense Combat, né, Comando de Defesa Aeroespacial norte-americano, que fica no estado do Colorado, fica abaixo da montanha Cheyenne. A montanha Cheyenne é uma montanha que realmente existe no Colorado, fica próximo da cidade de Colorado Springs, e a base está enterrada, está no solo, fica no subsolo a, se eu não me engano, 5 quilômetros, é isso que eles dizem? Enfim, eles dizem, é um lugar ali bem profundo sob essa montanha. E a Killbite, ela tenta fugir do complexo. Ela não gosta da vida lá que ela está tendo, do treinamento, e ela tenta fugir. Na fuga ela é atingida, a equipe tenta buscar ela, diz que ela não pode alcançar a civilização, porque apesar do problema dela ser definido como algo perto de um câncer, é contagioso. É como se fosse um vírus. Isso não ficou bem explicado. E estão tentando impedir ela de fugir para ela não alcançar a civilização e propagar esse vírus. Atingem ela, mas ela, apesar de ser ferida, ela consegue fugir, ela é resgatada, ela é levada para um hospital de Colorado Springs, onde ela é socorrida pela doutora Abigail Days, e ela morde a doutora Days, a doutora Abigail. E o UFO Team chega nesse hospital, leva a Killbite de volta e leva a doutora Abigail Days, dizendo, pô, você foi mordida por ela, você vai ter que ser examinada pela nossa unidade, essa é uma doença desconhecida. Então levam a doutora Abigail Days para o complexo para examiná-la. E enquanto ela está no complexo, ela acaba sendo infectada por um organismo desconhecido. Esse organismo guia a doutora Days até o encontro de um alienígena metaliano que está preso nessa base. E é daí que essa história vai se desenrolar. Eu acho que não vale muito a pena entrar em mais detalhes da história, no sentido do que acontece, porque eu estaria só basicamente dando spoiler. E essa não é exatamente a intenção. Fica claro, lendo o UFO Team, que seria o pontapé de partida para um universo de quadrinhos de heróis nacionais que a Trama, o Cassaro e toda uma equipe estavam tentando criar. Toda a história é aberta com um flashback, dando um pouco mais de noção a respeito da história dos alienígenas metalianos, de como chegaram à Terra, de como o UFO Team entrou em contato com esses alienígenas. Algumas das edições, são 4 edições, algumas delas eu não lembro exatamente quais, eu acho que 2 delas, eu acho que a 2 e a 3, tem algumas histórias de flashback, ou talvez seja a 1, a 2 e a 3, só a 4 não tem, mas enfim, tem algumas histórias de flashback de alguns personagens, contando um pouco da origem deles, e alguns personagens chegaram a ter minisséries próprias. No caso do Capitão Ninja, teve uma minissérie de 3 edições, e a Killbite teve uma minissérie de 2 edições que eu acho que só chegou a ser publicada uma edição, apesar da edição 2 ter chegado a ser anunciada em páginas de revistas da Trama. E isso é algo bem no estilo de publicação de equipes norte-americanas. Você pega equipes da Marvel, equipes da DC, equipes da... DC nem tanto, mas você pega equipes da Marvel, equipes da Image,
Você vê que tá, a equipe apresenta lá os personagens e depois um ou outro personagem ganha uma edição própria, uma minissérie própria, uma série regular própria. Enfim, olha, eu dei um arroto aqui, eu não sei se deu para escutar. Se tiver dado para escutar, desculpem. E sorte de vocês que vocês só escutaram, porque os meus arrotos têm fama de ter um odor de terem odores não muito agradáveis. Minha mulher já acordou de um sono graças a um arroto que eu dei, perguntando que cheiro é esse. Enfim, chega de papo nojento. Então, você vê que estava seguindo bem os passos do mercado americano. Eu disse que era como uma equipe da Marvel, como uma equipe da Image. Na verdade, se assemelha muito às equipes da Image. Quando você vê os personagens, o Capitão Ninja, o Deadly Eye, a Killbite, a Ogress e depois a Gladiadora, que é uma personagem que entra para a equipe durante a minissérie, você olha, parece que você está vendo uma equipe bem ao estilo Image Comics. Tem uma imagem, eu não lembro se é na edição 3 ou na edição 4, eu acho que é na edição 3, que está quase toda a equipe reunida, faltando apenas a Gladiadora, que você pensa, putz, isso aqui poderia ser uma equipe da Image Comics, o estilo de uniformes que eles usam, os poderes que eles têm, é bem Image. A Ogress é uma personagem muito Image, o Deadly Eye também. Lembram bastante Zealot e o bandoleiro, né, Grifter, eu acho o nome em inglês do bandoleiro, do Wildcats. E quando eu digo lembra, não estou dizendo que é parecido demais da conta, nada disso. Estou dizendo que é um estilo parecido apenas. Então é uma equipe bem ao estilo Youngblood, Wildcats, Cyberforce, as equipes da Image Comics, até pela questão de serem equipes associadas ao governo americano e pelo fato dos personagens eles não serem muito aprofundados na vida pessoal deles. É como se eles fossem agentes americanos e o foco vai ser todo nas aventuras que eles passam. É como se eles fossem meramente máquinas de viver lá, máquinas de ação em suas aventuras. Não é como as equipes da Marvel, que aprofunda bem no lado pessoal de cada personagem. Embora talvez isso fosse mudar com o desenvolvimento nas minisséries próprias, e enfim. E eles tentaram dar um traço de personalidade diferente a cada um dos personagens, e embora essa minissérie ela só tenha trabalhado um pouco mais dois deles, o Capitão Ninja, que já era bem conhecido, e a Killbite. E aí o Capitão Ninja é mostrado como um cara fortão e engraçadão. Ele tem muitas semelhanças com o Deadpool, nesse sentido, o Deadpool dessa época. E a Killbite é uma espécie de adolescente em conflito ali com a questão dos poderes. Explora pouco o Deadly Eye e a Ogress. Mas como eu estou dizendo, apesar entrar um pouco nesses traços de personalidades, esses traços de personalidade de cada um não vai muito fundo na vida pessoal deles. A sugestão que se dá nessa minissérie é que a vida pessoal dos personagens não vai importar tanto, eles não serão tão humanizados assim, de novo, coisa que poderia mudar nas edições próprias. Mas a primeira edição, por exemplo, mostra o Capitão Ninja. O Capitão Ninja é um personagem curioso, como eu disse, depois merece um episódio próprio. Só que logo na apresentação do Capitão Ninja, diz codinome Capitão Ninja, nome confidencial, idade confidencial. Ou seja, mostra que não vai revelar nada da vida pessoal do Capitão Ninja. Em alguns flashbacks na minissérie própria dele, também mostra ele sempre de máscara. Fica ali um conflito, que fica parecendo que ele sempre foi esse personagem. O Capitão Ninja é um personagem criado como antagonista de um quadrinho infantil, depois vira um personagem de humor, um personagem de sátira, e aqui nas edições da trama ele é reposicionado como um super-herói que trabalha para o governo americano, no caso para as forças militares americanas, para as forças armadas americanas, mas que tem bastante senso de humor.
lembra muito o Deadpool do Joe Kelly, que era publicado nessa época, que é particularmente o meu Deadpool preferido. Tanto pela escrita do Joe Kelly, como eu estou dizendo, pelo artista, quanto também pelo artista que desenhava o Deadpool na época, que era o Ed McGuinness. Essa fase é tão bacana que tem um ônibus dela publicado lá fora. Acho que por aqui não. Então tentaram reposicionar o Capitão Ninja dessa forma, e usando bastante humor, ele é bastante bem piadista, e tentaram reproduzir as expressões dele através da máscara. Você sempre vê a máscara dele mudando ali de acordo com o humor dele, e eu acho que ficou bom. Ficou uma boa abordagem, apesar de que quem lia Deadpool e mesmo quem lia Homem-Aranha via que não tinha muita novidade, muita originalidade naquela caracterização, mas eu acho que ficou boa, se encaixou bem no personagem. Foi uma boa atualização do Capitão Ninja da sátira para ação. Mas como eu disse, falar isso melhor num episódio dedicado ao próprio Capitão Ninja. E a história tem uma narrativa interessante, essa história de 4 edições, porque ela usa um recurso comum em meios narrativos, em livros, especialmente no cinema e em gibis, que é a introdução de um personagem para representar a audiência. O grande símbolo disso é o Winston Zeddemore, do Caça-Fantasmas, que, se eu não me engano, ele era um militar, e que depois ele entrou para a equipe do Caça-Fantasmas, né? Se juntou ali aos parapsicólogos que estavam lidando com fenômenos paranormais, e como ele era novo nesse universo, as coisas tinham que ser explicadas a ele, os conceitos tinham que ser explicados a ele, e consequentemente esses conceitos estavam sendo explicados à audiência. Então por isso se diz que esse tipo de personagem é um personagem que está na trama para representar a audiência, que é por onde a história ela vai passar os seus conceitos. Porque se você pega qualquer meio narrativo, livro, filme, gibi, videogame, qualquer outro, ele vai trabalhar com alguns conceitos. O criador ele tem alguns conceitos. Esses conceitos podem ser algo bem simples. Por exemplo, você pode fazer uma história sobre um bancário que está de saco cheio da vida dele, de ficar no balcão, da vida sedentária, e ele gostaria de ir para a Austrália para estudar cinema. E aí você mostra os conflitos da vida dele, ele tentando ganhar dinheiro, ele passando pela rotina, no dia a dia, ele vivendo o conflito de deixar a família e deixar uma colega de trabalho dele por quem ele é apaixonado, para ir morar em outro país, largar tudo, etc. Mas são conceitos que você não precisa explicar. Você não precisa explicar o que é um bancário, você não precisa explicar o que é um sonho, você não precisa explicar o que é uma viagem, você não precisa explicar o que é um sentimento em conflito, de deixar a família, deixar a pessoa amada para ir para outro país. Isso tudo você compreende e você pode focar no dia a dia do personagem. Uma coisa bem diferente é você trabalhar com um conceito diferente, como no caso de Caça-Fantasmas, parapsicologia, fenômenos paranormais, ainda mais porque são conceitos abstratos e que cada obra lida de uma forma diferente. Então, quem estava escrevendo o filme dos Caça-Fantasmas, e aí no caso você tem o Ivan Reitman, que é o diretor e o produtor, e você tem os roteiristas que, cara, eu nem lembro, um era Harold Ramis, o outro não lembro o nome do cara, deixa eu dar uma checada aqui, Dan Aykroyd. Enfim, você tem toda essa equipe criativa que desenvolveu conceitos próprios. Aí você tem lá a questão da armadilha, você explica como capturar cada fantasma, como isso vai funcionar, por que aqueles fenômenos acontecem. São todos conceitos próprios da história, porque eles estão lidando com algo que ou não existe ou é algo não muito conhecido da ciência em geral e das pessoas em geral. Então você precisa explicar isso aí. Você tem duas formas de fazer essa explicação. Ou você coloca um personagem narrando tudo o que está acontecendo, isso é bem comum nos quadrinhos, ou você explica isso através de diálogos expositórios. E esses diálogos vão ter que ser
conversados, esses diálogos são diálogos, afinal de contas, eles vão ter que envolver uma outra pessoa e você não vai ficar falando as coisas que uma outra pessoa já sabe. Então não adianta conversar isso com um outro veterano da equipe. Por isso se introduz um personagem novato, para que ele entenda cada coisa, para que cada coisa precise ser explicada e assim o público entenda também. E o UFO Team fez uso desse tipo de narrativa, introduzindo a personagem da Abigail Days. E essa narrativa funcionou, ficou legal. É muito verborrágico, porque eles estão trabalhando muitos conceitos, então tem muito texto explicativo, explanatório, mas eu acho que funcionou. É uma edição divertida de se ler. É o que eu sempre digo dos quadrinhos nacionais que eu comento, e geralmente eu gosto de todos eles, ou da maioria deles. Para mim, o importante é que a história seja divertida de ler. É isso que você está lidando, afinal. Você está lendo um quadrinho ou você quer ser entretido. Um quadrinho é entretenimento, um filme é entretenimento, um jogo é entretenimento. Então o importante é que você se divirta vendo. Se divertir não tem a ver com ser engraçado. Um drama pode ser divertido. Você pode se divertir assistindo um drama. Você pode ser entretido. Talvez divertido não seja a melhor palavra, mas enfim, você pode se distrair, você pode ser entretido assistindo a um drama. Então o mesmo vale para um quadrinho e para mim é o que importa. No caso do UFO Team funcionou, mas infelizmente essa empreitada da editora Trama não foi muito para frente. Eles se esforçaram, publicaram muitas coisas, mas esse universo acabou ficando por ali mesmo, pelo começo dos anos 2000. É uma pena porque eu acho que o UFO Team tinha muita coisa para ser explorada. Aí tinha o passado dos personagens, tinha conceitos, a história ela deixa muita coisa em aberto, eu já falei, ela termina com um bom gancho para coisas que vão acontecer e ela mostra uma equipe sendo desenvolvida. Não é a equipe mais original, não são os personagens mais cativantes, mas era algo que ainda estava em desenvolvimento, era o que a gente tinha na época. Então eu acho que vale a pena. Eu acho que essas publicações, aliás, eu acho não, eu tenho certeza, essas publicações, elas como é que eu posso dizer? Não são mais publicadas, eu acho que a editora Trama nem existe mais, então essas publicações elas não são republicadas, elas não são revividas, então para encontrá-las, só indo atrás delas em sebos, etc., ou até eventualmente procurando arquivos digitalizados, enfim, isso é pirataria, mas como você está falando de edições que estão fora de catálogo e que não tem a mínima chance de voltar a catálogo, não sei se o Cassaro tem os direitos disso para republicar, etc. Eu acho que muita gente que quer ler acaba procurando, né? É um material altamente escasso, você só tem o que já foi publicado, as tiragens provavelmente não foram muito longas e estão disponíveis aí em sebo. Eu comprei, eu não lembro se eu comprei na época ou se eu comprei um pouco depois em sebo, para ser honesto, ou se eu encontrei edições encalhadas pela banca. Mas enfim, foi uma leitura bem divertida para mim na época. Então esse foi o UFO Team, o UFO Team. Depois eu pretendo falar sobre a minissérie do Capitão Ninja. E se tiver paciência, eu até falo da Killbyte e de outras publicações da editora Trama, nessa tentativa de fazer um universo de quadrinhos, tanto de super-heróis quanto de outros estilos. Editora Trama, lembrando que também publicou a minissérie do Street Fighter, o Street Fighter 03, e uma outra minissérie que eu vou abordar mais para frente. Então, se você escutou até aqui, muito obrigado, você é foda, e até a próxima conversa.